se preparem para fazer perguntas aí para nossa fisioterapeuta Mariana. E para quem não a conhece, a Mariana, ela é especialista em reabilitação, ela é especialista em RPG e Pilates, trabalha com a gente lá no Instituto Amato já quase uma década, né, Mari? Deixa eu fazer uma Concordo. pergunta, Mari. Deixa. Até para eu introduzir um pouco o assunto que a gente prometeu hoje, né? Eu queria Sim. que você contasse aí para a gente qual que é a melhor posição para trabalhar, a melhor postura para trabalhar, né? O pessoal trabalhando demais agora em casa, home office e tal. Você consegue dar algumas dicas aí para o pessoal? Então, no geral, o pessoal trabalha na postura sentado, que é uma postura prejudicial aí para a coluna lombar quando se passa muito tempo nessa postura, né? Dependendo da altura que você usa a tela do computador, você também pode ter algum prejuízo cervical. De qualquer maneira, é importante quando você sentar na cadeira, que seja uma cadeira confortável, né? E que você procure sentar sempre em cima daqueles ossinhos que a gente tem bem embaixo do bumbum, que são os isquios. E quando você senta nos isquios, você manter o seu bumbum bem encostado lá atrás, no encosto da cadeira, para que quando você fizer a posição encostada, você apoie a coluna. No geral, é importante também prestar atenção no apoio dos pés, principalmente para as pessoas mais baixinhas, que quando fica muito longe do chão, naturalmente a gente busca o chão quando a gente passa muitas horas sentado. E aí as pessoas mais baixas, elas começam a deitar na cadeira para conseguir o pé apoiar no chão. Então, nesse caso, um apoio de pés é importante para as pessoas que são mais baixas, né? E tentar manter sempre a tela, quando você usa o computador, hoje em dia todo mundo usa notebook, a grande maioria, a tela na altura dos olhos, né? E para isso, quando você passa muito tempo sentado, o ideal é você ter um teclado à parte, para que você consiga elevar a tela do notebook e use o teclado no apoio da mesa mesmo. Assim, evita transtornos cervicais também. E tem, assim, para quem está em home office, acho que é basicamente isso, assim, manter os braços bem apoiados, né? Os antebraços principalmente apoiados e prestar atenção para quem trabalha com duas telas, de não ficar fazendo muita rotação de tronco e de cabeça o tempo inteiro, tentar aproximar o máximo possível as telas, prestar atenção na altura e sempre no apoio da coluna. Manter a curvatura normal da coluna, não forçar uma curvatura, né, para sentar. Ótimo. E você vê algumas alternativas de postura, assim, vale a pena vale a pena o trabalhador, aí, digamos assim, mudar a sua postura, trabalhar, por exemplo, em pé, com um apoio que eleve o computador, para não ficar naquela posição, né, horas e horas? Sim. Tem alguma dica? Exato. A postura sentada, ela é realmente bem prejudicial, não só para a coluna, mas num geral, assim, né? Existem estudos que dizem que aumenta a obesidade, problemas cardiovasculares quando você passa muito tempo sentado. Então, realmente, assim, até existem algumas empresas, grandes empresas, que têm proposto, quando a pessoa trabalha na empresa, esse tipo de trabalho em pé, que eles chamam standing desk, que são as mesas em pé, né? Então, no geral, quando você está em casa, você pode também optar por essa condição, de repente alternar o sentado com o em pé, né? Dá até para você passar 2 horas em pé, se você quiser. Mas tem que prestar bastante atenção quando você está em pé, de você realmente ajustar a altura para uma altura correta e uma altura que a tela continue no nível dos seus olhos, porque não adianta você ficar em pé e olhando para baixo com o computador na mesa lá embaixo, por exemplo. Você só vai favorecer mais uma flexão de pescoço ou uma curvatura maior de cifose torácica e vai provocar dor, né? Se você conseguir manter a posição em pé
com o braço apoiado e com a tela do computador na altura dos olhos, eu acho que é um grande benefício. Até a gente pode propor, de repente, de alternar o apoio dos pés para não ficar com os dois pés apoiados no chão. Você põe um banquinho assim no chão, você tira um pé do chão e põe no banco, depois você troca o pé. Eu acho que é bem favorável, uma posição assim, para quem tem dor na coluna, costuma aliviar, porque realmente quem tem principalmente dor lombar não aguenta passar muito tempo sentado. Mas para quem também não tem e gostaria de prevenir, eu acho que é sim uma alternativa e traz outros benefícios além dos benefícios para a coluna, né? Não, fantástico. Eu acho essa alternativa excelente, né? A gente tem tido muita reclamação de pessoas que não tinham problema e agora na situação que a gente está vivendo realmente piorou um pouco, né? Até mesmo por conta no trabalho, muito comum a pessoa fazer pequenas pausas também, né? No decorrer do seu dia, trabalha um pouco, levanta, faz uma social, vai tomar um café, vai no banheiro, passa para conversar com um colega, né? E agora realmente isso mudou um pouco. E é uma coisa que eu oriento também, geralmente se a pessoa vai ficar muito tempo sentada, é colocar um alarmezinho, né? Aí depende de cada pessoa, mas 40, 50 minutos, uma hora, põe um alarme para lembrar de levantar, dar uma volta, toma uma água, né? E eu acho que essa mudança de postura é muito interessante. Até se pegar esses relógios, né? O Apple Watch e companhia, né? Eles têm até um programinha que te avisa para levantar, né, antes de completar uma hora. Sim. Então, isso realmente faz diferença para a movimentação, né, para o corpo estar sempre em movimento. A Daiane mandou uma pergunta bem legal aqui, e para quem está nos seguindo, hoje eu estou fazendo o papel de entrevistador, tá, gente? Então, por isso que eu vou fazer as perguntas para a Mari. Mas está aqui, ó, os cuidados, esses cuidados são os mesmos para quem tem hernia de disco e trabalha sentado? Sim, na verdade, os cuidados são os mesmos para quem não tem problema na coluna e para quem tem. No caso de quem tem problema na coluna, assim, a dor vai lembrar a pessoa que o sentado incomoda, né? Então, é importante para quem tem problema na lombar, principalmente, aprender a maneira correta de sentar e se corrigir o tempo inteiro, né? Porque, a princípio, até quando você aprende técnicas posturais, tipo RPG, você trabalha com aquela coisa assim, eu preciso tornar consciente a alteração da postura. Então, o tempo inteiro eu vou ficar lembrando que eu preciso me arrumar. E o me arrumar sentado é justamente sentar em cima dos dois ossinhos do bumbum e não do sacro, que é o finzinho da coluna, que é aquele rabinho que a coluna tem, né? Então, sentar bem em cima dos ossos da pelve, manter o apoio das costas. E tornar isso consciente, cada vez mais você se lembrar. Até uma hora que o seu corpo vai automatizar, assim como quando a gente começa a dirigir, que a gente precisa pensar que tem que dar a seta, que tem que trocar a marcha, que tem que virar o volante e não pode usar o celular. E, de repente, você está usando o celular, dando seta, enfim, você automatiza o movimento. Então, o treino postural é assim também. Então, para quem tem dor, realmente, assim, se policiar, prestar atenção em como está sentado. Manter o apoio no chão é importante, ou num apoio de pés, porque assim, a gente vai buscar o chão se passar muitas horas, e se for uma pessoa mais baixa, ela vai acabar deitando na cadeira. E a Célia também pergunta nesse sentido, né, quais seriam as dicas para quem tem hernia de disco cervical. Então, acho que você falou um pouquinho, mas se quiser reforçar aí as dicas para cervical, acho que são cervical. Um dos grandes vilões hoje em dia é o telefone, né? O smartphone. Às vezes as pessoas não estão nem no notebook, estão trabalhando no telefone. E esse movimento de flexão de pescoço o tempo inteiro, ele é bem prejudicial para a coluna cervical, independente de ter problemas ou não. E para quem tem hérnia cervical
principalmente, né? A curvatura fisiológica da cervical, ela é similar, semelhante à da lombar, né? Existe uma lordose cervical e lombar fisiológica. Então, o movimento de flexão do pescoço, ele é prejudicial porque ele acaba mecanicamente empurrando mais ainda o núcleo do disco para trás, né? Então, quem tem o problema cervical tem que prestar muita atenção na altura da tela. Então, se você trabalhar com um smartphone, você vai ter que dar um jeito de manter os antebraços apoiados e o celular mais na altura dos olhos e não tão baixo. E idem para o notebook ou para a tela do computador, porque quanto menos flexão de pescoço você fizer, melhor. E é importante também prestar atenção em toda a cintura escapular. Então, manter os antebraços apoiados na mesa para os ombros estarem relaxados enquanto você trabalha. Senão você também começa a fazer uma postura errada de ombro e aí a tensão da musculatura pode te causar mais dor ainda na cervical. Ótimo.